Dia, Breno, seja bem-vindo, como vai? Tudo bom, Andréia? Tudo bom, Breno? Breno, vamos começar, então. Eu vou passar para você, porque a gente vai começar hoje um pouco diferente, não é isso? Hoje nós amanhecemos com uma notícia triste, que foi o falecimento da Clara Scharf, aos 100 anos de idade. Recentemente ela havia completado 100 anos de idade. Clara Scharf foi uma militante vinculada às lutas sociais desde a juventude, nos anos 40. Foi militante do Partido Comunista Brasileiro, depois da Ação Libertadora Nacional e, finalmente, do PT. Além de uma grande militante, de uma grande ativista, ela foi viúva, ela era viúva de Carlos Marighella, do lendário líder guerrilheiro Carlos Marighella. Ela já estava bem velhinha, tinha sido internada na semana passada e veio a falecer há poucas horas. Então, essa foi a notícia triste de uma mulher que merece ser lembrada por sua história, por sua trajetória. Eu tive a oportunidade de conviver com ela desde criança. Ela tinha origem judaica, como a minha família. Ela fazia parte dos judeus que militavam no Partido Comunista e que participaram da luta antisionista ativamente. A família dela é uma família de militantes comunistas, vinda de Pernambuco, mas é radicada em São Paulo há muito tempo. Ela é de Maceió, não é isso, Breno? Ela era de Maceió, não é? Ela nasceu em Maceió. Maceió, perfeito, Ela perfeito. nasceu em Maceió. Mas parte da família era de Pernambuco. Pernambuco, né? Ela vem do E aí Nordeste. vieram para São Paulo, e a família sempre uma família de muitos militantes de esquerda, tá? Com vários dos sobrinhos dela. Eu estudei no ginásio, no primário, antigo, desde a pré-escola, depois do primário, no ginásio. Puxa. E ela foi uma figura muito importante nos primeiros passos de constituição das organizações feministas nos anos 40 e 50. Ela foi de profissão, na juventude, ela era uma das primeiras aeromoças do país, uma das primeiras comissárias de bordo. Essa era a profissão dela. Teve uma longa relação afetiva com Carlos Marighella, como eu já havia contado, e depois ela teve uma participação destacada na resistência armada ao regime militar e, finalmente, na construção do PT, né? Então, ela é uma dessas figuras históricas da esquerda brasileira, talvez a última figura da geração que entrou para a vida política ainda durante o Estado Novo, né? Exato, exato. Ela faz, porque é interessante, porque a gente sempre tem, e acho que de uma maneira muito errada, inclusive, de lembrar da Clara a partir de Marighella, mas ela tem uma trajetória histórica na luta feminista, né? E no Partido Comunista, que remonta ao Estado Novo também, né, Breno? Claro, Clara nasceu em 1925, ela era uma jovem de 20 anos, quando termina o Estado Novo, já era uma militante. Então, ela talvez seja das figuras públicas a última remanescente daquela geração, né? A última geração. Ela era uma das mais jovens daquela geração e foi a última remanescente, né? Lembrando que ela veio a falecer quase no mesmo dia em que é lembrado o assassinato de Carlos Marighella. Carlos Marighella foi assassinado dia 4 de novembro de 1969. A Clara morreu dia 3 de novembro. Né? Por uma dessas. Bom, a minha geração, Breno, eu sou de 71, então a minha geração é uma geração que nasceu à sombra da ditadura militar e procurava essas referências, né? Eu acho que fiz história, inclusive, muito por conta disso. E Clara Scharf, obviamente, estava ali nesse papel muito pelo, né? Yara também, Yara Alvaberg, quer dizer, tinham mulheres
que isso sempre me levantou esse ponto da ditadura militar, né? O quanto ainda na bibliografia elas eram, né, ainda escondidas dentro dessa trajetória de luta. Clara Schaff, a gente tem que falar muito mesmo, concordo contigo. E o papel que ela teve, não só no Partido Comunista do Brasil, mas também na concepção da política de mulheres no PT, né? Porque ela traz essa luta feminista para a formação do PT, e isso é fundamental, porque amplia também a noção da classe operária naquele momento, né? Eu fiquei, né? Mas 100 anos, ela fez 100 anos esse ano, né? Teve uma festa, inclusive, para ela. Né? Foi tudo, né? Coisa de 2 meses atrás. Não mais do que isso. Alguma festa, anos lá no Armazém do Campo do MST, ela tinha muito vínculo com o MST, sempre foi muito solidária ao MST. O MST recorda isso já no seu comunicado, acho que já há um comunicado do MST acerca da morte da Clara. Exatamente registrando a proximidade, a militância dela ao lado dos movimentos trabalhadores sem terra. Perfeito. E uma vida de lutas, né? Não tem jeito, né, Breno? Também faz parte desse processo de algumas pessoas que viveram ali. A trajetória delas de vida é uma trajetória de luta constante, claro. Né? Nossa. Né? E ela se reinventa após, né, também. Óbvio, ela está ali no movimento, mas após o assassinato, né, o de Marighella. Sim. Ela foi obrigada, como outros militantes, ela já estava em Cuba, na verdade. Não, ela foi obrigada a ir a Cuba depois da morte de Marighella. Ela fica ali até a anistia, em 79. Estamos lembrando aqui, né, que a Clara foi muito solidária a Cuba. Sim, a Clara teve muitos vínculos com Cuba, muitos. Morou em Cuba muitos anos. E depois, na anistia, ela regressa ao Brasil. Quando ela regressa ao Brasil, ela participa ativamente da fundação do PT. Ela se filia ao PT logo ao chegar na criação do PT. Então, ela tem ali seus 45 anos de militância no Partido dos Trabalhadores. Quando ela chegou ao Brasil, ela estava com 55 anos, né? 55 anos, e ela se vincula ao PT desde aquele momento. Né? Aliás, ela é uma figura que teria algum peso. Eu não participei da fundação do PT, nem meu pai, nem outros companheiros que estávamos no PCB, mas eu me lembro que quando nós rompemos com o PCB em 1980, entre 83 e 84, ela era uma das figuras que mais, pela proximidade que tinha com meu pai, das que mais buscava convencê-lo de que devíamos ir para o PT. Então, ela teve também essa motivação, né, Breno? Ela deu um toque, né? Da família, né? Com certeza. Então, olha, eu estou vendo aqui os comentários, muitas pessoas aqui lembrando da Clara. A Thelma falou que a conheceu no movimento de solidariedade com Cuba. Né? Claro. Exato. Luiz Marcos, né, viveu e pregou o que se espera da esquerda de fato. Acho que isso tem muito a ver com a trajetória dela, né? Muito a ver. Claro. Muito a ver. Enfim, Breno, a gente vai falar sobre daqui a pouco a gente vai realmente trazer a nossa pauta, agradecendo aqui muitos comentários com relação à luta da Clara, a vida dela, né, para uma relação de um mundo melhor, né, a ideia central, né, do que é o comunismo também, né, Breno, a luta, né, entregar vida à luta, isso é algo, para mim, que sempre me chamou muita atenção, né, muita atenção. Ela fez isso de uma maneira muito forte. Isso sempre me faz, eu lembro de Yara e Alberto também, que teve um papel, né, ambas que fizeram também algo muito interessante com os companheiros, né, Yara com Lamarca, ela com Marighella, e essa luta, né, fundamental. Então, acho que são vários legados, né, dela e de Marighella, mas da Clara, e acho que muita coisa que a gente ainda vai resgatar e conhecer também, né, Breno? Claro. De fato.
Ela é uma personalidade da luta política no Brasil que deve ser sempre recordada e servir de inspiração para as novas gerações, né? Enfim. Como tem aqui vários comentários, né? Clara Schaff presente, né? Presente mesmo. Vamos dar um andamento, então, na nossa pauta, Breno? Vamos começar, porque a gente tem que trazer ainda a repercussão. Primeiro, aí vamos trazer uma outra. Vamos começar a repercussão da chacina do Rio pela última notícia, que ontem surgiu nas redes. Até mesmo você fez um comentário no X sobre a forma como a Jaqueline Muniz foi perseguida pela sua análise no que diz respeito à chacina no Rio de Janeiro. É um processo, né, a gente vê enquanto é repercussão, mas eu acho que é mais do que isso, né? É um recado também, né, Breno? Olha, vamos aqui nos recordar qual é o papel da Jaqueline Muniz. Ela é uma das grandes estudiosas de segurança pública do país. Tá? Ou seja, com participação relevante na elaboração das políticas de segurança pública. Ela já participou do governo, no primeiro mandato do presidente Lula, ela pertenceu ao governo. Ela também é uma consultora de segurança pública em vários países da América Latina, é uma estudiosa das experiências mundiais de segurança pública. Então, ela é uma voz de extremo valor nesse debate. Jaqueline Muniz está sendo combatida pela extrema-direita, em especial nas redes sociais, mas não só, porque ela denuncia com muita clareza e muita contundência como a chamada guerra às drogas e como a exacerbação da ação repressiva do Estado nessas mega operações que resultam quase sempre em chacinas, como isso é usado pela extrema-direita pura e simplesmente como ativo eleitoral. Não se trata de uma política de segurança certa ou errada. Se trata de utilizar o sangue como panfleto para ganhar voto. Ela denuncia esse caráter da política de segurança pública nas mãos dos governos de direita. Mais do que isso, ela aponta com muita clareza como o Estado opera em favor do crime, quando dirigido pela extrema-direita. No caso específico dessa chacina na Vila Cruzeiro, é fortíssima a hipótese de que tenha havido um conluio entre a ação policial de um lado e os interesses das milícias no Rio de Janeiro para remover o Comando Vermelho daquela área. O Comando Vermelho vinha se expandindo e ameaçando áreas milicianas. Como a ação da polícia ao combater o Comando Vermelho poderia estar mancomunada com o interesse das milícias em recuperar ou conquistar território. As milícias, como sabemos, elas são, em boa medida, formadas por policiais ou ex-policiais. Essas milícias nasceram sob o pretexto de combater o crime, de combater as facções criminosas sem os limites da lei. Eles eram justiceiros, matadores, pés de pato, como se diz aqui em São Paulo. Gente que achava que tinha licença para matar, que não queria obedecer à lei, e o pretexto era que iriam combater as facções criminosas que já estavam presentes nos morros cariocas. Esse fenômeno existe também em São Paulo, mas com outra configuração. Essas milícias, rapidamente, ainda que sob o pretexto de combater as facções criminosas, elas próprias foram se constituindo em organizações voltadas a uma série de crimes, ao cometimento de uma série de crimes que as financiava e que permitia aos seus chefes acumular riquezas. Mas essas milícias, exatamente por terem origem em policiais ou ex-policiais, elas têm vínculos diretos com o aparato do Estado. Elas recebem armas, elas recrutam no aparato de Estado, elas são apoiadas pelo aparato de Estado. As políticas de segurança sob governos
de direita no Rio de Janeiro, e lá se vai o tempo, a direita governa o Rio há muito tempo, né? As políticas de segurança do Rio de Janeiro, elas poupam as milícias e, quando arremetem contra as facções criminosas, como o Comando Vermelho, normalmente o fazem associadas aos interesses estratégicos das milícias. E Jaqueline denunciou isso tudo e muito mais. Tá? E, por isso, a extrema-direita foi loucura contra ela. Fizeram um recorte de um vídeo dela, pegaram uma frase aleatória, descontextualizada, que parecia um comentário estapafúrdio de que bandidos com fuzil poderiam ser desarmados, que policiais com fuzis poderiam ser desarmados com pedras ou algo assim. Fizeram um recorte de uma frase absolutamente aleatória da Jaqueline e tratam, através desse vídeo e também de outras formas, tratam de combatê-la e tentam desmoralizá-la. É por isso que é muito importante a solidariedade com Jaqueline Muniz. Jaqueline é realmente uma voz que merece ser ouvida. Ela é luz na escuridão, num momento em que o tema da segurança pública efetivamente está no topo da preocupação dos brasileiros, em especial das classes trabalhadoras. Num momento em que sabemos, exatamente pela segurança pública, está no topo da preocupação das classes trabalhadoras. As ações espetaculares conduzidas por governos como o do Rio de Janeiro tendem a atrair apoio social. A maioria das pessoas, infelizmente, apoia a operação, especialmente as camadas sociais de menor renda, apoiam esse tipo de operação. É compreensível que apoiem, porque o crime tem crescido no país, a ocupação de espaço pelo crime tem crescido, especialmente em alguns centros urbanos como o Rio de Janeiro. O crime, para uma pessoa que ganha pouco, ele é muito mais violento do que para quem tem maior renda. Para uma pessoa que ganha até 2 ou 3 salários mínimos, ter o seu celular roubado é simplesmente um desastre. É diferente do que quando um de nós tem o celular roubado e que nós podemos ficar chateados, nós vamos comprar outro celular, e aí pode passar pela nossa cabeça, puxa, quem roubou esse celular foi um coitado, eu compreendo o que ele fez. Isso pode até passar pela nossa cabeça, mas para um cidadão que ganha, uma pessoa que ganha, um cidadão, uma cidadã que ganha 1, 2... Um salário mínimo, né? A maioria também, né, Breno? É verdade. 30% né? dos trabalhadores do Brasil ganham menos de 2 salários mínimos. Isso significa dizer que ganham menos de R$ 3.500 por mês. Ter um celular assaltado é o valor de um mês de salário, corresponde a um mês de salário. Né? Então, é evidente, a população quer uma solução urgente, quer uma solução concreta, e essas grandes operações, como a chacina do Rio de Janeiro, como a chacina de Vila Cruzeiro, elas parecem ser uma solução, né? Matou-se bandidos, e a população comemora. Né? Comemora. Então, isso provoca uma onda na opinião pública que deforma a compreensão sobre o tema da segurança pública. Muitas vozes de esquerda, incluindo vozes dentro do governo Lula, capitulam diante dessa situação, quer dizer, ficam desesperados ao lerem as pesquisas de opinião pública e começam a adotar um discurso e até medidas práticas semelhantes às da direita, num exagero, achando que mais punitivismo é o que resolve o combate ao crime, abraçando leis que não vão dar lugar nenhum. Essa lei que teve como proponente Sérgio Moro, ela vai dar lugar nenhum. Né? E a direita quer mais, que ainda a qualificação das organizações criminosas como terroristas, o que pode abrir até espaço para a internacionalização do combate ao crime no Brasil, com eventuais intervenções dos Estados Unidos, como tem feito no Mar do Caribe. Né? Então, nesta onda em que se elogia o punitivismo penal,
em que se relativiza a gravidade da ação de Cláudio Castro no Rio de Janeiro, a Jaqueline joga luz sobre isso. Por isso que ela é combatida. Perfeito. E por isso que ela deve ser apoiada. Jaqueline propõe outros caminhos. Tá? Jaqueline propõe outros caminhos. Veja, ela não é leniente nas suas propostas com o combate ao crime. Ela reconhece a relevância, ela apoia o fortalecimento dos aparatos repressivos, mas ela estuda, e além de estudar, ela conhece na prática que os caminhos para combater o crime organizado não passam pelos espetáculos repressivos como o da chacina da Vila Cruzeiro, em que o Estado entra, mata inocentes, apresenta aqueles assassinatos coletivos como um troféu, ganha aplausos de uma parte da população, se retira do território e, em seguida, tudo volta a ser como dantes no quartel de Abrantes. O crime continua operando, a milícia continua operando, o sistema não é alterado. Não é? Então, ela... Não, e o viés eleitoreiro escancarado, não é, Breno? Você tem um timing horroroso. É uma operação de boca de urna. Exato. Eles, né, colocam de lado, efetivamente, ali morre Bolsonaro na perspectiva eleitoral de 2026 e nasce ali um bolsonarismo, não é, bem violento, porque a base dessa extrema-direita é usar a violência, mas já sem, inclusive, só usando o apito de cachorro do Flávio Bolsonaro, que chamou, né, na sexta-feira, antes da semana que ocorre a chacina, o Flávio Bolsonaro chama Trump, fala, vem cá, tem muito narcotraficante aqui, quem não quer vê-los mortos? Claro. Não, e a lógica é a lógica de tentar mudar a agenda. Veja, desde o mês de julho, desde o final de junho, então lá se vai 4 meses, que o governo conseguiu, aproveitando-se dos erros da oposição, o governo conseguiu mudar a agenda. Qual era a agenda que vinha até o final de junho? Era uma agenda horrorosa para o governo e para a esquerda, que era a agenda do ajuste fiscal. Aliás, a agenda que o próprio governo colocou no centro da pauta. Nós vínhamos desde 2024 com essa agenda pavorosa, arcabouço fiscal, ajuste fiscal, que é retirar verbas destinadas ao financiamento dos serviços públicos, que é cortar programas sociais, que o povo sabe que é contra os seus direitos e suas conquistas. Não é? Meses e meses que o governo vinha com a agenda do ajuste fiscal e, evidentemente, a popularidade caindo, o cenário eleitoral se complicando, porque o governo estava sendo identificado com aquela agenda maligna, que era a agenda do ajuste fiscal. No final de junho, a oposição comete um erro. O Congresso revoga o aumento do IOF proposto pelo governo. O governo estava tentando mudar a agenda já da agenda de cortes para uma agenda de ampliação da receita, gravando mais os mais ricos. O Congresso considera que tinha força suficiente, na opinião pública, para derrotar essa tentativa de aumentar o imposto dos mais ricos. Que era uma tentativa modesta, mas era real. O governo já reage, defendendo justiça tributária, que os ricos paguem impostos. Não? Em seguida, uma semana depois, Donald Trump ameaça o Brasil com o tarifaço, se não houvesse cancelamento, anulação dos processos contra Bolsonaro. Então, a agenda da justiça tributária se juntou a uma outra agenda que a agenda da soberania nacional. Então, sai ajuste fiscal, entra a agenda da justiça tributária, soma-se a agenda da soberania nacional. Nos últimos 4 meses, a popularidade do governo voltou a subir e a crise se instalou no bolsonarismo. A agenda girou à esquerda. E foi favorecendo as forças progressistas contra a extrema-direita. A extrema-direita precisava de uma outra agenda.
Qual é a agenda na qual a extrema-direita surfa? A agenda da segurança pública. Portanto, a chacina no Rio, ela tem como objetivo principal alterar a agenda, fazer com que segurança pública passe a ser a agenda principal. A curto prazo, eles conseguiram isso, não vamos ter ilusões. A agenda dos últimos dias é quase exclusivamente segurança pública. Praticamente não se fala de outro tema no país. E é uma agenda na qual a extrema-direita tem a iniciativa, tem a maioria da classe trabalhadora a seu favor, o governo tem um conjunto de iniciativas, mas são iniciativas vistas pela população como iniciativas cujos resultados virão lá nas calendas gregas, e as calendas gregas não existem. Então, é um terreno favorável à extrema-direita, com o qual o governo está tentando lidar, e é delicado. É delicado. Existe uma situação no xadrez que chama-se Zurzwang. É uma palavra em alemão para identificar a seguinte situação no jogo de xadrez. Quando o teu adversário fez uma jogada e qualquer que seja a sua resposta, como dizem os jovens hoje, vai dar ruim. Não importa o que você faça, o resultado será ruim. Terá perdas. Então, o governo está numa situação desse tipo, Zurzwang. Ou seja, o governo foi pego numa situação desse tipo. O governo tem que sair dessa situação, tem que mandar uma mensagem do que pretende fazer com segurança pública. O governo fez uma opção, no meu modesto entender, uma opção excessivamente cautelosa. Havia espaço para uma resposta mais dura, na minha opinião. O governo poderia ter recorrido ao artigo 34 da Constituição Federal e feito uma intervenção no Rio de Janeiro, não confundir com GLO. GLO é outra história. Não é colocar as Forças Armadas para intervir no Rio. É substituir o governador por um interventor federal pela incompetência do governador em lidar com segurança pública e pela criminalidade com a qual conduziu, nesse momento, a repressão ao crime organizado. Seria uma resposta mais enfática, mais dura, com riscos enormes também de ser compreendido por parte da população como cumplicidade com o crime organizado. O governo fez uma opção mais cautelosa, que foi oferecer o apoio do Ministério da Justiça para a constituição de uma força-tarefa comum para enfrentar o crime organizado, passou uma mensagem de cooperação do governo federal com o governo do Estado para combater a preocupação principal da população, que é o crime organizado. A preocupação principal da população não é a repressão ao crime, é o crime organizado. Passou essa mensagem, utilizando-se de outras estruturas do governo para investigar e denunciar os crimes cometidos por Cláudio Castro. Então, passou uma mensagem com um pé numa canoa, outro pé noutra canoa. Aquele aperto de mãos do Lewandowski e Castro. Para tentar, digamos, controlar danos. Eu acho uma posição ruim, ou seja, o governo, aquela foto a qual você se refere, do aperto de mãos de Lewandowski e Cláudio Castro, coloca, na minha opinião, o governo próximo demais da cena do crime, confunde a mensagem do governo, confunde o que é uma política de segurança de esquerda com o que é a atuação da extrema-direita, evita um combate mais claro aos crimes e à incompetência de Cláudio Castro. Era um momento no qual se podia ter... Havia condição na opinião pública, apesar do sentimento da população de aplausos às ações espetaculares, havia espaço na opinião pública, penso eu, para uma atitude mais autônoma, mais independente, mais contundente contra a extrema-direita, assumindo as rédeas da segurança pública no Rio de Janeiro. Tem um risco de assumir as rédeas de segurança pública no Rio? Claro que tem, mas permitiria desmascarar melhor, junto à opinião pública, especialmente a do Rio de Janeiro, o caráter criminoso e, mais do que tudo, André, incompetente do governo.
Rio de Janeiro. Total, né? Total. Nós sabemos como opera o presidente Lula, ou seja, a gente, a essa altura da vida, temos clareza como é que funciona o presidente Lula. O presidente Lula é um homem que busca sempre evitar o confronto, não é a sua característica o confronto. Não esperemos isso dele, porque não ocorrerá. Ele não é da sua mentalidade política o confronto. Tá? Ele prefere medidas mais cautelosas nas situações de crise. Né? Ele tem uma preferência pela cautela, ou seja, ele prefere jogar na defesa do que no ataque. Né? Essa é a característica da sua personalidade política, jogar na defesa e não no ataque. E o governo adotou uma posição assim, nem carne nem peixe, né? Para tentar navegar nesses mares turbulentos até conseguir repor uma agenda favorável. Perfeito. Né? Mas olha que interessante, Breno, porque você vê, fizeram uma pesquisa, né, e aí você vê o caráter eleitoral dessa política de segurança, que no mínimo, não é? A gente fala em 30 anos, eu entrevistei o professor Chico Teixeira, ele lembra dos anos 80, né? Então a gente pode falar dos últimos 40 anos, né? Ela é pautada, né, por uma política eleitoreira em que a segurança pública é usada ali como grande mote. Saiu uma pesquisa Quest em que a maioria dos brasileiros apoia a PEC da segurança. Olha o momento que se perde, né? Quando você, né? Tem ali um apoio, são eles, né? E enfim, é no Rio de Janeiro. Você tem ali 52% dos moradores no Rio de Janeiro que apoiam a proposta, enquanto 29% são contrários e 19% não souberam né, ou preferiram não responder. Uma mudança dentro de uma lógica que sempre faltava aos estados, né? Essa relação de que eles davam conta da segurança pública e efetivamente usavam a segurança pública para manter também os seus interesses políticos, né? E a gente vê isso São Paulo, Rio, enfim, né? Diversos estados. E aí eu passo para você já comentando também a outra foto ou um cenário em que esses governadores se unem também de forma descarada para aproveitar esse momento, né, Breno? Porque aí é pisar demais, né, no sofrimento e no descaso, né, da forma como lidaram com a chacina, né? Eles vão lá e pisam em cima. Olha, a gente tem que ter uma certa cautela com pesquisas feitas tão a quente, né? É necessário essas pesquisas serem refeitas a frio, quando você já tem uma certa distância em relação ao episódio que está sendo analisado. Mesmo o apoio à PEC da segurança, eu tenho certeza que é um apoio porque as pessoas acham que alguma coisa vai ser feita para a segurança. As pessoas não conhecem o que é a PEC da segurança. A maioria das pessoas não tem ideia do que seja. E a PEC da segurança, ela é muito tímida. A própria professora Jaqueline Muniz é uma crítica da PEC da segurança. Né? A PEC da segurança, ela não altera no fundamental a estrutura e a cultura das polícias do Brasil, no Brasil. Não altera, na sua essência, a condução do combate ao crime organizado. Muito menos essa lei antifacções, que aumenta as penas, como se isso tivesse algum resultado, né? Basta consultar qualquer literatura a respeito de países que tiverem que enfrentar o crime organizado, a começar pela Itália, na luta contra a máfia, os Estados Unidos, a Colômbia. Esse tipo de medida era uma medida superficial, são medidas que não levam a lugar nenhum. O punitivismo penal, ele é um espetáculo eleitoral, ele não é uma solução para o problema. Tá? Não é uma solução para o problema. A solução para o problema, eu vou aqui vocalizar as ideias da professora Jaqueline Muniz e de outras autoridades no tema, é você conseguir ampliar muito o trabalho de inteligência e de enfrentar as estruturas financeiras do crime organizado, o seu fluxo financeiro, e não seus soldados,
mas as estruturas controladas pelo comando do crime organizado, que é um trabalho de inteligência que normalmente pode ser feito sem sangue, sem a morte de inocentes, como aconteceu, aliás, na operação conjunta entre a Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Civil aqui em São Paulo, recentemente, quando se chegou às redes de lavagem de dinheiro do PCC, que vinculavam a Faria Lima, ou empresas da Faria Lima, a lavagem de dinheiro. Ali foi desmontada uma parte da rede financeira do PCC sem que qualquer inocente fosse morto. Tá? Então, combinar este tipo de operação com operações estruturais. Operações estruturais são aquelas nas quais o Estado ingressa nas comunidades, não com fuzis, metralhadoras e tanques, mas com escolas, com postos de saúde, com empregos, com desenvolvimento, com prosperidade, para que os jovens considerem ser uma melhor alternativa uma vida dentro da lei do que fora da lei. Tá? São essa dupla ação que enfrenta os temas de segurança pública. Um forte trabalho de inteligência e repressão no topo da pirâmide do crime, que é onde se concentra o capital que financia e é acumulado pelo crime, e, de outro lado, uma ocupação territorial do bem, em que o Estado ofereça alternativas ao crime. Né? Esse tipo de ação feita pelo governador do Rio, ou mesmo as medidas que o governo veio tomando nos últimos dias, como a lei antifacção, não vai a lugar nenhum. Isso aqui é uma disputa eleitoral de parte a parte. É assim, as pesquisas dizem que sangue nos olhos contra o crime dá voto. A extrema-direita faz um lance, a esquerda sabe que não funciona estruturalmente, mas fica encurralado. Se a gente não fizer um lance parecido, nós vamos perder voto. E aí você vai no limite da irresponsabilidade. Você aprova uma medida inútil. Olha, a Vida Maria fala exatamente o que você citou. Lula parece amarrado na teia da extrema-direita. Né? Não, Lula, a esquerda está amarrada, porque é realmente uma situação difícil. Não tem solução fácil. É uma solução difícil. Digo, é evidente que é muito arriscado você jogar contra a maioria da classe trabalhadora às vésperas da eleição presidencial. É um grande risco. Eu sei, quando propus a história da intervenção no Rio de Janeiro, eu sei que tem um risco. Como tem risco a posição do governo. Não é? É uma situação Zuzwang. É isso, é uma situação em que você, qualquer lado que você se mexer, vai ter problemas. Né? O governo precisa sair dessa pauta da segurança pública. Agora, precisa pensar numa política de segurança pública de esquerda. A esquerda tem um déficit nessa história de segurança pública. Tem que reconhecer, não é uma praia em que a esquerda navega. O discurso das causas estruturais, ele é sociologicamente verdadeiro. Algo ser sociologicamente verdadeiro não quer dizer coisa alguma para o povo. Porque o povo não come e não se protege com discursos sociológicos. O povo quer ação, quer resolução dos problemas. Então, o discurso e a relação da esquerda? Ele é um discurso verdadeiro e inócuo. Você tem que responder aos problemas emergenciais. E, para isso, você precisa pensar em como é a repressão, como se organiza a repressão ao crime. A maneira como está organizada é um lixo, não dá certo. E, claro, a situação hoje é muito mais grave do que há 40 anos atrás. Muito mais grave. Por exemplo, o governo do Brizola, especialmente o primeiro governo Brizola, e também o segundo, Brizola governou no Rio 83, 86, 83, 87, né? Que naquela época ele governou 83, 84, 85, 86. Ele deu posse no início de 87. E depois ele governou 91, 94. Né? O Brizola, naquela época, ele pôde adotar políticas de contenção do crime. Que, no fundo, era um acordo implícito.
a polícia não sobe o morro e o crime não desce para o asfalto. Então, isso pode controlar taxa de homicídio, isso pode controlar a violência. Isso não controlou o tráfico, mas o tráfico tinha outra dimensão naquela época. Mas controlou. Sim, a mortalidade foi contida. Então, Brizola teve uma política de controle de danos naquela época. E teve uma política de evitar a repressão indiscriminada contra as comunidades, que é um evidente valor positivo do governo Brizola, e operou a inteligência para ir atrás de chefões do crime. Agora, a escala era muito diferente há 30 ou 40 anos atrás. O crime no Brasil transitou, em certa medida, do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. Ele, hoje, é uma estrutura monopolista. É interessante pensar no Cidade de Deus, né? É só assistir Cidade de Deus para entender o que era o tráfico, né? A lógica que se montou no Rio de Janeiro nos anos 70 e funciona nos anos 80. E aí, Breno, quando você fala que tem que ir atrás, não é? Que hoje o grande mote é a lavagem de dinheiro a partir disso, é o que mostra essa grande diferença do tráfico, né? Claro, claro. Então, diante dessa monopolização do tráfico, do crime organizado, você precisa de outras políticas. Você não pode repetir as políticas que deram certo nos anos 80 e 90 em termos de controle de danos. Você precisa de outras políticas. Tá? Você precisa realmente ter uma capacidade repressiva de alta qualidade. Tá? E agora, onde é a repressão? A repressão é como fez o governo do Rio de Janeiro, seja um ataque à base social do crime organizado, matando indiscriminadamente as pessoas inocentes de tudo que é tipo. É tão vexatório que dos 100 mandatos de prisão que deveriam ser executados pela polícia na Vila Cruzeiro, dentre os 121 mortos reconhecidos, estão somente 20 desses mandatos, 80 não foram cumpridos. Entre eles, o chefe, o principal alvo da operação, que é o chefe do Comando Vermelho, escapou. Então, ele é um fracasso como operação repressiva e é uma carnificina contra a população local. Ainda que a própria população local, tenha a impressão que o Estado agiu contra o crime. As pesquisas mostram isso, que a população das comunidades bateu palmas, porque tem uma percepção... É tão grande o desespero que essa população tem uma percepção iludida sobre o que ali aconteceu. Né? Então, não é esse tipo de repressão que vai resolver. O tipo de repressão que vai resolver, já que o crime chegou à sua etapa monopolista, é nos fluxos financeiros, na lavagem do dinheiro, como foi feito nessa operação conjunta em São Paulo. Né? Agora, a história... A democracia eleitoral, a democracia liberal, cujo principal momento são as eleições, ela é muito... Eu vou falar que as pessoas não me levem a mal, não me entendam mal. Ela é uma desgraça para certos temas. Por quê? Porque ela que move a política. Então, se as forças políticas leem uma pesquisa de opinião às vésperas da eleição e percebem que uma determinada atitude é popular, elas não querem se afastar daquela atitude. Perfeito. Então, o governo Lula olha ali para a pesquisa, vê o apoio da população a medidas como do Cláudio Castro, sabe que medidas como essas são erradas, são criminosas, deveriam ser condenadas, deveriam ter levado o governador do estado à prisão, mas não atuam nesse sentido. Por quê? Porque a pesquisa de opinião diz que não dá. Eu não desconheço a pesquisa de opinião, isso é um problema mesmo. É uma situação complicada, é uma sinuca de bico, que é a expressão brasileira, é a expressão em português brasileiro ao Zurvang, a qual me referi do xadrez. É perfeito. Né? É a sinuca de bico, você não tem o que fazer. Nada que você fizer terá resultados favoráveis e expressivos. Né? Literalmente. Agora, a esquerda tem essa dívida.
Agora, Breno, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que essa relação, essa dificuldade da esquerda em lidar com a questão da segurança pública vem ainda de um processo decorrente? Porque teve um comentário aqui que traz uma figura histórica e nada positiva, que foi a Edna Tia-Avó, que ela lembra do Mariel Mariscotti, no Rio de Janeiro, que lembra, né? Scuderie Lecoq, aquela transição da ditadura e a formação desses núcleos violentos por parte da polícia. Você acha que tem alguma relação da forma como se constitui, sobretudo depois, nesse processo de redemocratização, as polícias militares, e a falta de um discurso que aproxima as questões da segurança pública e afaste também dessa memória da ditadura? Eu não sei se isso tem alguma relação. A esquerda tem problema de segurança no mundo inteiro, porque é uma contradição estrutural. Qual é a contradição estrutural? Qualquer pessoa de esquerda sabe que o problema principal, a origem, a raiz principal da criminalidade está na desigualdade social, está na falta de educação, está na falta de oportunidades, está na miséria, está no desespero social. A esquerda sabe disso. E, portanto, a esquerda sabe que somente será resolvido o problema da criminalidade se essas causas estruturais forem resolvidas. Só que essas causas estruturais, para serem resolvidas, demandam tempo, demandam, às vezes, processos revolucionários, mudanças profundas no país. Portanto, são objetivos de médio, se não de longo prazo. A segurança é sempre um problema de curto prazo. Aliás, é sempre um problema de prazo emergencial. E o povo quer que esse assunto seja resolvido já. Não quer esperar o momento em que o país tem educação, igualdade social, oportunidades. Não quer esperar a revolução. Não quer esperar a mudança das condições estruturais. Então, essa é a contradição da esquerda. Não é? Ou seja, uma compreensão histórica correta de que as raízes da criminalidade estão na desigualdade, na miséria, na injustiça, na falta de oportunidades, de um lado, e, de outro lado, a emergência social do problema da segurança, que exige soluções de curto prazo. Então, isso provoca um problema. Repito, se a gente pegar, porque foi citado aqui por algum espectador durante a nossa conversa, se nós pegarmos a experiência do Brizola, no Rio de Janeiro, numa outra situação do crime organizado, uma outra situação completamente diferente da atual, não tem comparação. O que o Brizola fez, como eu já disse, contenção de danos, do ponto de vista repressivo. Vou repetir. O crime não desce ao asfalto, a polícia não sobe ao morro. Conter a violência. Não uma ação repressiva massiva contra o tráfico, uma ação repressiva pontual, de inteligência. De um lado. De outro lado, tentar avançar na ocupação das comunidades pelo Estado, especialmente o projeto do CIEPS, era a joia da coroa, construir o CIEPS perto das comunidades ou dentro das comunidades, criar uma outra perspectiva para as crianças. Na verdade, o Brizola operava... Eu ouvi isso da boca do Brizola uma vez, e eu acho que ele já disse publicamente também. Ele dizia assim: os adultos já são um caso perdido, nós precisamos cuidar das crianças. Não tem como resolver o problema da criminalidade nessa geração. Nós precisamos cuidar da geração seguinte. Então, você tem que dar oportunidades às crianças. Eram as crianças dos anos 80, né? Eram as crianças que nasceram nos anos 70 e eram crianças dos anos 80. Então, nós temos que dar oportunidades a essas crianças para que daqui 10 ou 20 anos a criminalidade se resolva estruturalmente. Então, essa é a estratégia do Brizola, mas num outro ambiente. Não era o ambiente do crime organizado monopolista como a gente vive hoje. Este crime organizado monopolista exige ação direta. Ou seja, porque ele tem poderes sobre o Estado. Há 40 anos atrás, não havia poder sobre o Estado. O crime, na sua etapa concorrencial, ele não capturava o Estado. Agora captura. Não existia, pelo menos não na nossa escala atual, o fenômeno miliciano como existe hoje.
essa verdadeira intersecção entre o Estado e o crime. Nem grupos como o PCC hoje, que mudaram também a concepção né, do tráfico mesmo e das organizações criminosas, né, Breno? É outra realidade, né, que a gente viveu ali entre os anos 80 e 90. Mas a política continua mesmo, né? É uma política ineficaz e que tem endereço para matar, né? Parece que tem endereço. Eu acho que, por exemplo, mas aí a gente vai cair naquela discussão anterior, né? O governo federal ele podia ter lançado um programa de urbanização das favelas do país gigantesco, mas aí esbarra no arcabouço fiscal. Sabe, um programa que você escolhesse as favelas que concentram uma população no país inteiro, na ordem de 4 a 6 milhões de pessoas, um programa exemplar. Transformar as favelas nas vitrines da nação. Nas vitrines da nação. Com políticas de segurança, de educação, de saúde, de cultura, de entretenimento, de geração de emprego, de geração de renda. Uma verdadeira ocupação das favelas pelo Poder Federal, pela União. Ocupação das favelas. Mas não é a ocupação da carnificina, é a ocupação da prosperidade. Agora, é um programa de bilhões. Esses bilhões estão sendo usados para pagar os juros da dívida, com a taxa de juros a 15%, e estão sendo cortados por conta do ajuste do arcabouço fiscal. Não, e só o valor da operação, lembra, né, da última intervenção no Rio de Janeiro? O valor daquilo foi absurdo, quer dizer, o que se perde também poderia investir nisso, né, algo mais estrutural e que trouxesse resultados. Aquela intervenção do Braga Neto, que abre caminho, né, para esse viés, né, muito violento, né, na perspectiva da autoridade policial no Rio de Janeiro, foram mais de 600 milhões na época, lembra, Breno? Foi muita grana, muito dinheiro. E, obviamente, também teve muita corrupção ali envolvida, lembra? Que a gente fala, até hoje, né? Tem as questões ali dos coletes, enfim. Então, tem um jogo pesadíssimo, né? Eu acho que tinha que haver uma análise mais pormenorizada, científica, sobre a experiência das UPPs no Rio, seus acertos e seus erros, que foi uma tentativa do governo Lula, do segundo governo Lula, em resolver o problema da criminalidade, que partia de intenções corretas, de objetivos corretos. O desenho não era ruim, porque não se tratava apenas de uma questão de segurança, apenas de uma questão repressiva. Havia uma política mais ampla em relação às comunidades. Né? E você precisa retomar isso. Claro que poderão dizer, puxa, o Brasil é uma federação, como é que o governo federal vai fazer isso se não tiver aliança dos governos estaduais? É verdade, é um argumento correto, mas o governo pode fazer a disputa política, o governo pode apresentar à nação um programa, vamos dizer, de urbanização e justiça para as favelas do país inteiro e forçar a opinião, levar a opinião pública a forçar os governadores que são de direita a aceitar esse programa. É fazer a disputa política. Né? Mas, além de ter um empecilho, há um obstáculo. Você podia elaborar um programa desse tipo e dizer esse programa está fora do arcabouço fiscal. É uma maneira de driblar o arcabouço fiscal. Dizer, esse aqui, nós vamos precisar para esse programa, de 10 bilhões por ano. Este programa não vai contabilizar para o arcabouço fiscal, porque ele vai tratar de um problema emergencial de segurança no país, porque a aplicação desse programa levará em 10 anos a que deixe de existir o crime organizado. Não, e é importante lembrar que o arcabouço fiscal também passa por, né, essa ideia, né, de que o Estado mínimo tem que ser irrevogável, traz danos para os estados e municípios. A gente vê, por exemplo, né, nenhum tipo de política pública efetiva nas comunidades. Breno, a gente está falando de, recentemente, essas comunidades conseguirem CEP. Claro. CEP, que é algo fundamental para você conseguir emprego, né? Porque você precisa ter um endereço. Então, tem realmente um jogo muito pesado
e duas ideias, né, de qual o papel das comunidades e efetivamente ali o papel é eleitoreiro. Carlos César trazendo aqui um superchat, agradeço. Ele falou: a voz do povo é a voz do demônio. Depois eu vou comentar aqui logo em seguida. O Antônio Carlos Veloso de Mello falou: excelentes cristãos que aplaudiram essa barbárie, né? Ninguém fala na falência de tudo que pode apoiar esses rapazes, meninos cuidados pelo tráfico, ao mesmo tempo você também tem uma relação absurda, né, do governador e acho que ele foi para a igreja católica, onde ele frequenta, e ele foi ovacionado. Durante a missa dominical, ele foi aplaudido. A contradição, né? Ao mesmo tempo, você vê o quanto essa religiosidade ali também está muito ligada a essa ideia de punitivismo, e por aí, por conta disso, é que eles agregam esse punitivismo como algo positivo quando morre, né, dentro dessa ideia estatística bandidos, né? Olavo Lins, só para a gente terminar um superchat. Breno, bom dia. Está confirmado que você vem na Bienal em Maceió? Agora vai, hein, Breno? Amanhã, né? Eu viajo amanhã para Maceió. Então está confirmadíssimo, Olavo. Agradeço o seu superchat. Então. Confirmado, por favor, né? Porque avião tem essas coisas, às vezes ele cai, mas em geral a passagem está confirmada, a minha agenda está confirmada, só falta o avião decolar e pousar. Perfeito. E a sua agenda lá, para quem estiver em Maceió amanhã, qual é o horário? Calma lá, deixa eu... Agora você me pegou, deixa eu... Enquanto isso, eu vou aqui rapidamente ler aqui os comentários, agradecendo a todas as pessoas que estão aqui com a gente. Muitos comentários importantes com relação a essa operação no Rio de Janeiro. Peço para vocês continuarem a deixar o like, por favor, né? O gostei do gostei. Então, deixem um gostei. E acessar o site do Brasil 247, brasil247.com, brasil247.com/apoio, ou pix@brasil247.com.br. Olha, muita gente falando aqui que sua força é nossa energia, viu, Breno? Muito bem. Eu não estou com os horários aqui. Me manda, que até às 10 horas eu noticio aqui. Até às 10. Tá, tranquilo. Na Bienal do Livro, eu acho que é na parte da tarde. Tá. Olha, de qualquer forma, você já está muito bem-vindo em Maceió. Muito bem, muito obrigado. Tá? Assim que ele souber, ele passa para a gente, fica tranquilo. Breno, eu passo para você se despedir. Muito obrigada e até semana que vem. Muito obrigado, Andréia. Uma boa segunda-feira e uma boa semana para você e para todas e todos que nos acompanham. Eu que agradeço. Boa semana. Até logo. Até logo.